18, terminamos o encontro passado a visita que os 3 anjos fizeram a Abraão e a Sara, ocasião em que eles comunicaram que dentro de 1 ano Sara daria à luz. Abraão debochou, Sara também debochou e mereceu uma censura. Ela negou e foi desmascarada. Assim terminamos o encontro. Vamos recordar o versículo 15. Sara protestou: eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe: sim, tu riste. Esses visitantes ilustres agora vão continuar o seu caminho e vão um pouquinho mais adiante, de Hebrom, onde aconteceu essa cena, até Sodoma e Gomorra, não dá mais de 50 quilômetros. E eles estão de passagem. A primeira visita, maravilhosa, cheia de bênçãos. Felicidade tremenda para Abraão, que esperava tanto tempo o cumprimento da promessa do Senhor, que foi feita lá em Ur da Caldeia: deixa tua casa, tua parentela, vai para onde eu te indicar, eu te farei o pai de uma grande nação. Ele reclamou e se dirigiu ao Senhor uma vez, a idade está avançada, enfim, e a graça vai ser concedida dentro de 1 ano. Só que o que vai acontecer agora, nesse mesmo dia, é algo trágico. Diríamos, a primeira grande tragédia depois do episódio da Torre de Babel. A Torre de Babel não foi propriamente a destruição, a grande destruição foi a Arca de Noé, o dilúvio. O Senhor Deus renovou a face da terra e somente 8 pessoas escaparam. Atentos, porque de Sodoma e de Gomorra, 3 vão escapar, quer dizer, poderiam escapar 4, mas a danada da esposa de Ló não tinha que fazer aquela bobagem e acabou morrendo, se transformando em uma estátua de sal. Reparem que esses visitantes são quantos? Por favor, no versículo 2 do capítulo 18, são 3. O texto diz 3 homens, já vimos que são 3 anjos que se materializaram. Agora, por favor, deem uma olhada no começo do capítulo 19. Quantos homens chegam a Sodoma? 2. 3 foram a Mambré, a Hebrom. 2 chegaram a Sodoma. Acontece que um deles, no caminho, ficou conversando com Abraão. Ele não quis dizer a notícia na presença de Sara, idosa, felicíssima, tinha o seu sobrinho na cidade, certamente ela que acabou de receber a notícia e vai ser mãe, saber que a cidade de Sodoma, onde mora o seu sobrinho, vai ser destruída, seria uma notícia catastrófica. E o Senhor Deus se questiona se deve ou não dizer a notícia a Abraão. E não dizem Hebrom. Eles partem, Abraão os acompanha, e no meio do caminho, por assim dizer, um dos anjos. Se alguém pergunta, eu posso então intuir que esse anjo, na verdade era Deus, e os outros 2 que acabaram indo para Sodoma eram os seus enviados. O Senhor Deus mesmo não foi, mas enviou os outros 2 que apareceram consigo nos carvalhos de Mambré. É legítimo pensar isso, mas vamos ao texto. Versículo 16. Os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. Mas Dom José tinha necessidade de Abraão acompanhá-los? Não bastava dizer: olha, o caminho é esse, vocês peguem essa trilha, vão por ali, por aqui, por acolá. Evidentemente não tinha GPS naquele tempo, mas, brincadeiras à parte, já vimos no encontro passado que era próprio da hospitalidade do homem bíblico do tempo de Abraão, não somente essa espetacular
manifestação de acolhimento. Ele se prostrou diante deles, não num gesto de adoração, mas um gesto de reverência. Ele mesmo lavou os pés deles. Ele foi a Sara, disse: olha, prepare aí o que você tem de melhor, uma comida, não é? E o almoço, era meio-dia, o almoço foi servido embaixo das árvores. Muito bem, aquela atenção, aquela cortesia. Tinha necessidade de Abraão acompanhá-los até uma cidade que dista 50 quilômetros. Para nós percebermos essa, não sei se na cidade grande, se aqui em Brasília, enfim, mas quanto mais a gente vai para o interior, mais a gente percebe essa incrível manifestação de acolhimento, de hospitalidade, de boa educação. Vamos ver isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, Atos, capítulo 20, versículo 38. São Paulo visita algumas comunidades, e quando ele se despede dessas comunidades, reparem que coisa impressionante, o carinho. Atos capítulo 20, de 36 a 38, Atos. A essas palavras, ele se pôs de joelhos a orar, derramaram-se em lágrimas, e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo. Aflitos, sobretudo pela palavra que tinha dito: já não vereis a minha face. Em seguida, acompanharam-no até o navio. Cidade de Éfeso, não é? Naquele tempo ela era costeira, banhada pelo mar. Hoje, quem vai a Éfeso, na Turquia, vê que o mar distanciou-se, está a uns 2 ou 3 quilômetros da antiga cidade de Éfeso. Pois bem, todo mundo chorando, é a última vez que eles vão ver São Paulo, né? Estão profundamente emocionados. Não, nós vamos acompanhá-lo até o navio. E era típico do homem bíblico, não é? Do tempo de Jesus, e com muito mais razão do tempo de Abraão. Pule agora para o capítulo 21, versículo 5. Capítulo 21, versículo 5. São Paulo agora está em Tiro. Nós sabemos onde é Tiro. Tiro é uma cidade costeira do atual Líbano, portanto, norte de Israel. Atos 21, versículo 5. Mas passados que foram esses dias, partimos e seguimos a nossa viagem. Todos eles, com suas mulheres e filhos, acompanharam-nos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração. Repare que bonito, repare. São Paulo vai na cidade, prega a palavra de Deus, eles ficam encantados, agradecidos, e a comoção é tão grande, a despedida, todo mundo de todas as famílias todos eles vão se despedir de São Paulo na praia. Certamente ele vai tomar o navio, como de fato se diz no versículo 8. Bom, eu citei esses 2 versículos para mostrar que não é novidade o que Abraão faz, acompanhar os ilustres visitantes até a cidade de Sodoma. Porém, Abraão não vai chegar lá, porque alguma coisa vai acontecer no meio do caminho. Um deles, que a Escritura vai chamar de Senhor, é Deus, parece que deixa os 2 outros caminhar um pouquinho na frente, e no meio do caminho, Deus decide dizer o que é que vai acontecer daqui a pouco. E aí é quando vai começar a intercessão de Abraão. Vamos ao texto. O Senhor disse então, vejam que o verbo que está no gerúndio, com o qual termina o versículo 16, os ia acompanhando. Então começou o deslocamento e ele os ia acompanhando. Quantos metros, quantos quilômetros depois o diálogo vai acontecer? Não sabemos. O Senhor disse então, atenção, aqui Deus está falando consigo, por assim dizer. Acaso poderei ocultar
a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Versículo 19: Eu o escolhi, para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que ele fez. Nesse raciocínio do Senhor, Deus está pensando consigo, não está falando nada a ninguém. O autor sagrado recebeu a inspiração para colocar por escrito o pensamento de Deus, que nos interessa a nós. Não, por favor, não exageremos na interpretação para chegar ao absurdo da dedução de que, poxa, será que Deus não tem muita certeza? Devo ou não devo dizer a Abraão, ó dúvida cruel, ser ou não ser, eis a questão. Deus teve alguma crise de William Shakespeare? Não tem nada disso, pelo amor de Deus. Aqui, aquilo que chegou até nós na Escritura é uma forma de nós compreendermos os desígnios de Deus, que reputou na pessoa de Abraão o escolhido, o favorecido, uma pessoa de destaque, que é o ramo, o tronco de muitos ramos que vão vir depois dele. Até agora só tem Ismael, e o Senhor considera que Abraão deve ser sabedor do que vai acontecer. Já nos planos de Deus está embutido o propósito do Senhor Deus de levar em conta o pedido de Abraão para que se consume os desígnios de Deus para Sodoma e para Gomorra. Em outras palavras, Deus quis contar com a pessoa de Abraão nos destinos de Sodoma. Não parece, Dom José, porque ele vai rezar e não vai conseguir. Respondo: ele vai rezar e vai conseguir. Só não vai conseguir de acordo com os critérios dele, mas vai conseguir porque intercedeu, e Deus levou em conta o seu favor. Deus o considerou justo, e a oração do justo tem grande poder. Onde está a prova de que, apesar de Sodoma ser destruída, Deus escutou a prece de Abraão? Por favor, Gênesis, capítulo 19, versículo 29. Fique sentado para não cair de costas. Esse texto é bombástico. Aparentemente, nós fazemos preces a Deus e nós julgamos que não somos ouvidos, mas na verdade fomos ouvidos. O problema nosso, não é de Deus, é que quando nós pedimos com a presunção de que a obtenção da graça deve ser de acordo com os nossos critérios. Na verdade, Sodoma foi poupada. Não, mas Sodoma foi destruída. Não, Sodoma foi poupada naqueles que escaparam da tragédia. O que foi que Abraão pediu? Qual foi o argumento que ele utilizou para que Sodoma não fosse destruída? Por favor, veja no versículo 23. Fareis o justo perecer com o ímpio? Abraão aqui está intercedendo por quem? Pelos justos ou pelos ímpios ou por todos juntos? Respondam: pelos justos, pelos justos. Só que o raciocínio que Abraão vai utilizar, ele vai associar ao número. Começa com 50, depois 45, depois vai baixando, quando chega em 10 ele se cala. Se cala, talvez porque pensa, não, na verdade, convenhamos, o que Abraão queria mesmo era poupar o seu sobrinho. E ele pensava que na casa do seu sobrinho havia pelo menos 10 pessoas, talvez mais. Lembrem-se que Ló era detentor de muita riqueza. Quando ele chegou lá e combinou com o tio
Se você ficar à esquerda, eu ficaria à direita. Se você ficar à direita, eu ficaria à esquerda. E Ló escolheu morar. Por que eles decidiram se separar? Porque ambos tinham muitos bens, muitos escravos, tinham muitos bens materiais. Sim ou não? Lembram disso? Pois bem, então certamente um homem que tinha uma esposa, 2 filhas, já temos 4, certamente tinha mais de 6 escravos. É possível então que Abraão tenha se conformado com o número 10, achando, bom, pelo menos minha família vai se salvar. Mas ele foi ouvido ou não? Leia em voz alta, por favor, Gênesis 19, versículo 29. E aí a gente compreende que depois que o fato se consuma, a gente percebe que Deus levou em conta a nossa oração. Fomos atendidos, fomos ouvidos. Não do jeito que nós gostaríamos, não do jeito que nós imaginaríamos, não na hora, não com a intensidade, não com o número, enfim, não com a nossa concepção de obtenção da graça, enfim. Ó Senhor, eu quero que tu, um exemplo simples, Senhor, cura completamente a minha mãe de uma determinada enfermidade. Ela vai, se submete, entra na sala de cirurgia, sai, só que fica uma pequena sequela. Ora, quer dizer então que o pedido dela não foi ouvido? Claro que foi ouvido. Agora a questão da intensidade, da abrangência, da dimensão do milagre, isso quem decide é Deus. Nós podemos até ter uma ideia, julgar que a intensidade, que o dia, que a hora, que a quantidade, enfim, do favor seja aquela, mas Deus nos ouve. Agora dizer quando, de que forma, não é? A manifestação, a rapidez ou a brevidade, enfim, ou a instantaneidade do milagre, isso é Deus quem decide. E já temos aqui, por favor, versículo 29, todos em voz alta, quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Entenderam o que era que Abraão queria, sabia da imoralidade, sabia da indecência, sabia da podridão da cidade, aliás, da cidade não, das 5 cidades, porque é uma pentápole, a gente vai ver daqui a pouco as 5 cidades. Abraão sabia de tudo isso. Lembre-se qual é a distância de Hebrom para Sodoma? 50 quilômetros. 50 quilômetros. Menos do que daqui do plano piloto para uma cidade satélite aqui vizinha. E todo mundo sabe, e cidade naquela época pequena, todo mundo sabia da vida de todo mundo, os comentários, etc. Conseguiu a graça. Talvez não do jeito que ele imaginasse. Ficou claro aqui? Ficou claro? Muito bem. Agora alguém pode dizer, quando Deus destruiu as cidades, lembrou-se de Abraão? Quer dizer que ele destruiu depois. Agora lembrei do pedido dele. Por favor, não interpretemos dessa maneira. Deus se lembra sempre, desde toda a eternidade. Antes que viéssemos à nossa existência, Deus já sabia dos pedidos que haveríamos de fazer, que estamos a fazer todos os dias e que ainda faremos, porque Ele é Deus. Portanto, o lembrou-lhes significa, para nós é importante saber que Deus sempre se lembra. Lembrou-se antes da destruição, lembrou-se durante a destruição e lembrou-se depois da destruição. Deus se lembra sempre. A graça de Abraão foi conseguida. Abraão obteve aquilo que ele desejava. Não, repito, com a roupagem com que ele apresentou o pedido. Ele se satisfez com quantas pessoas justas na cidade de Sodoma? 10. Mas na verdade só 3 escaparam. E não houve xingamento da parte de Abraão, não houve reclamação. Eu venho aqui protestar porque eu pedi 10 e só escaparam 3. Abraão não trata disso, pelo amor de Deus. A prece de Abraão foi atendida, não por merecimento dele. Muito bem, então já antecipamos um pouco, mas é importante para que a gente já saiba que a oração de Abraão vai ser atendida. Vai ser atendida.
Caríssimos, continuando, me permitam, no versículo 19, fazer uma alusão aqui a duas palavras que são muito importantes para todos nós. A importância do exemplo e do testemunho de um pai para os seus filhos. Eu escolhi, diz o versículo 19, para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que ele fez. A importância do pai na educação da fé dos filhos. O baluarte, a figura proba, a referência, o bastião moral, de conduta e também de palavras. Justiça e retidão. Amados, se vocês puderem dizer, se vocês podem dizer que tiveram isso no seio da família e receberam isso do seu pai e da sua mãe, considerem-se abençoados. Esta é a vontade de Deus para a nossa educação. É assim que Deus deseja que nós venhamos ao mundo e nesse mundo atravessemos os mares encarpelados da vida, recebendo de Deus, mediante essas figuras ímpares, essas figuras tão importantes, essas figuras que são referência, que são alicerce para a nossa vida, o nosso pai e a nossa mãe. As concepções alternativas de famílias hoje, uma criança pode perfeitamente ter dois pais, porque isso é fruto de uma mentalidade patriarcal, surgir no seio de uma família pautada na diversidade dos sexos. Na verdade, a igualdade dos sexos pode perfeitamente suprir essa carência. Se são dois homens, a mulher é perfeitamente prescindível. Se são duas mulheres, o homem é perfeitamente prescindível. Os ataques de Satanás, isso pode colocar, Wellington, de Satanás com relação também à ideologia de gênero, que combate esta concepção firme e segura que Deus coloca na natureza humana, de que todos nós já nascemos sexuados. Esta é a vontade de Deus para o homem, e quando a Bíblia fala de homem, estamos falando de homem, e quando a Bíblia fala de mulher, estamos falando de mulher. Você nasce homem, nasce mulher, e assim perdura a vida inteira. Isso não é fruto de uma escolha sua. Eu decido se eu quero ser homem ou se eu quero ser mulher. Esta ideologia é claramente antibíblica e eu diria é instrumento de Satanás para destruir a família. Continuando, vamos ao versículo 20. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Caríssimos, no Catecismo da Igreja Católica existe algo que eu vou citar agora e vamos ver na Bíblia. Existe uma gradação de pecados. Há uma distinção entre pecado venial e pecado mortal. E dentre os pecados mortais existem pecados que são mais graves, são mais pesados, porque as consequências, o prejuízo e a ofensa a Deus são imensamente maiores que os outros. Por isso, na Bíblia, não é equivocado você catalogar os pecados nessa distinção, que é a distinção da igreja, que é uma distinção respaldada, que se encontra na palavra de Deus. E aqui nós vamos tratar de certos pecados gravíssimos, que são tão gravissimamente gravíssimos, que clamam aos céus. São 5 pecados que clamam aos céus. Clamor, todos vocês sabem o que é. Clamor é um grito desesperado. Desesperado entre aspas, por favor. É um grito de uma revolta. É um brado diante de alguma coisa execrável, nefanda, grotesca,
repugnante. E outros adjetivos que vocês quiserem encontrar num bom dicionário, recomendo o Alagoano Aurélio. Qualquer desses adjetivos é pouco para definir o pecado que clama aos céus, os 5 pecados que clamam aos céus. Quem sabe quais são os 5 pecados que clamam aos céus? Esse é o primeiro, a homossexualidade. Vamos aos outros. Atenção, por favor, Gênesis 18, versículo 20, olha a palavra clamor. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Antes de tudo, vamos ver a distinção entre pecado mortal e pecado venial. Já vimos isso, eu acho que umas 50 vezes nesses 5 anos aqui, e acredito que vocês já sabem de cor. Quem pode dizer qual é o livro da Escritura? Vamos à primeira carta de São João, para ver a distinção entre pecado mortal e pecado venial. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 16 a 17. Todos juntos poderia, né? É um texto muito importante. Portanto, aquilo que nós aprendemos no catecismo é a mais absoluta verdade. Todos juntos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduza à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por este. Muito bem, já vimos isso, inclusive em várias aulas no passado, acredito que em 2014, 2015 também, 2016, vimos as relações dos pecados mortais em vários textos dos evangelhos e das cartas de São Paulo. Não vimos isso? Não vimos? Não vimos? Sim. Tá? Quem está anotando nos seus alfarrábios aí, já tem as citações de tempos idos, né? Tá bem, não, vamos voltar, porque a gente vai atrasar bastante. Então, a distinção entre pecado mortal, isto é, pecado que leva à morte. O que é o pecado que leva à morte? O pecado que tira a graça de Deus na nossa vida, nos torna inimigos de Deus, e se morrermos em pecado mortal, iremos para o inferno. São pecados punidos com a condenação eterna. Tá claro? Lembram das relações dos pecados mortais? São Paulo e nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Bem, agora, dos lábios de Jesus, nós vamos ver uma frase espantosa. Ela vai ser lida no Evangelho do Domingo de Ramos e também da Sexta-feira da Paixão. Aliás, todos os anos é lida. Jesus fala de um pecado maior. Todo pecado é pecado, mas existe pecado que é grave, pecado que leva à morte, e desses existem pecados maiores, que são mais graves, muito mais graves que os outros. Vamos ver aqui agora um mau caráter, a quem nosso Senhor Jesus Cristo fez essa advertência, e lamentavelmente ele não caiu em si. Evangelho segundo João, capítulo 19, uma frase gravíssima. João capítulo 19, essa figura sombria chamada Pôncio Pilatos, a igreja fez questão de colocar o nome dessa figura no credo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, justamente para recordar, dentre outras coisas, o caráter histórico do evento de nosso Senhor Jesus Cristo. A figura de Pôncio Pilatos é comprovada também pela história, não é? Quem já foi a Roma e visitou muitos dos seus museus, sabe que nos anais do Império Romano consta essa figura que reinou na Judéia no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, o governador. Muito bem.
João capítulo 19, versículo 11. Vamos ao versículo 10 e versículo 11. Pilatos então lhe disse: tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Então, nenhum católico diga que todo pecado é igual. Primeiro, a diferença entre pecado venial, que não leva à morte, ou pecado leve, e o pecado grave ou mortal, que é o pecado que leva à morte. Primeira carta de São João. Depois, desses pecados mortais, e já vimos um monte de pecados mortais em outras sedes aqui, existem pecados que são maiores, que são mais graves, que são verdadeiramente de uma consequência, de uma perversidade, de uma maldade, de uma insanidade maiores. E estamos aqui diante de um pecado de uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Atentos que não se trata aqui somente de homossexualidade não, viu? Porque dificilmente um pecado que contamina uma cidade toda gera somente esse tipo de pecado. Eu dou um exemplo. O alcoólatra, ele padece somente de alcoolismo. O alcoólatra é leviano, é venal, é imoral, é depravado, é mal-educado, é bruto, xinga contra Deus, debocha das coisas de Deus. Pode constatar. Qualquer tipo de pecado, se ele não chama outros pecados, se ele não acumula outros pecados, é pecado sobre pecado. Então temos uma cidade literalmente perdida. Muito bem. Então, o pecado maior. Veja no capítulo 13 do livro do Gênesis. Volte agora para o Gênesis. Vamos ao capítulo 13, versículo 13, para provar que a maldade dos habitantes de Sodoma não era somente a da sodomia. Não. Era uma bola de neve. E Ló sabia disso antes de ir morar lá. É o que deixa transparecer o versículo 13. Veja, o capítulo 13 é o capítulo do diálogo do sobrinho com o tio. Os dois chegam, parece que os escravos deles estão brigando, disputando aquela arenga toda, né? Muita gente no mesmo canto, e eles dois acharam melhor que eles se dividissem. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló acabou escolhendo morar em Sodoma. Versículo 10, versículo 11, Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. E Abraão se fixou na terra de Canaã e Ló nas planícies, nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. O que interessa aqui é o versículo 13. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. Péssima escolha de Ló. Grandeza de Abraão, tio, que tinha preferência, não, eu sou tio, sou eu que vou escolher, mas não, foi gentil, foi polido, foi educado, e diga, escolha meu filho, escolha, e ele escolheu. Então vejam, aqui nós temos uma cidade com esse perfil abominável, horroroso, execrável, e ela está chegando ao fim, vai ser destruída. Muito bem, esse é o primeiro pecado que clama aos céus. Vamos agora aos outros 4 pecados que clamam aos céus. São pecados gritantes, se quisermos usar a expressão, porque clamor é grito. Ou seja, não, isso não, jamais.
Primeiro pecado que clama aos céus na ordem da Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Vejamos qual é o pecado. Gênesis 4, versículo 10. O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Fratricídio. Se matar um ser humano inocente é grave, é muito mais grave quando esse ser humano inocente é o seu irmão, que veio do ventre da mãe, ou um adotivo, sei lá. Obviamente que podemos e devemos incluir aí os laços familiares bem próximos. Um pai que mata o filho, meu Jesus, misericórdia. Um filho que mata a mãe, cruz credo. A mãe que mata o filho, bom, aí entramos no pecado do aborto, que é clamoroso por excelência. Mas aqui é a primeira, e outros. E aqui é a primeira vez que aparece um pecado que clama aos céus. Por favor, isso não diminui a gravidade dos outros homicídios. Eu não sei no direito civil se existe um aumento de pena quando a vítima é um irmão. Não sei. Mas parece-me que tem também requinte de crueldade, tem outras coisas. Tem uns agravantes aí, mas não é exatamente ligado à família, não. Mas para Deus, matar um ser humano inocente é um pecado gravíssimo. Mas se esse ser humano for um irmão seu, alguém da sua família, é um pecado que clama aos céus. Muito bem, o segundo pecado que clama aos céus, sodomia. O ato sexual de duas pessoas do mesmo sexo. Vamos ao terceiro pecado que clama aos céus, isto é, gritante, revoltante, inominável, absurdamente absurdo, de uma perversidade tremenda. Êxodo capítulo 3, de 7 a 10. Oprimir um povo. Ou oprimir pessoas tomadas individualmente, oprimir famílias, oprimir categorias de pessoas. A opressão, isto é, você tem o poder nas mãos e utiliza o poder para massacrar, matar aos poucos, humilhar, desmoralizar, sugar a alegria, a motivação para viver, a esperança, tirar os direitos fundamentais da pessoa. Êxodo, capítulo 3, versículos de 7 a 10, também aqui aparece o verbo clamar, num contexto bastante doloroso. O Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores, gravem isso, sublinhem isso, por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os hiteus, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Agora eis que os clamores, sublinhem de novo, dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Terceiro pecado que clama aos céus: oprimir os semelhantes. Qualquer opressão, viu? Não é somente de um povo. Qualquer tipo de opressão. Marido que oprime a esposa, vice-versa também. Filhos que oprimem os pais, pais que oprimem os filhos, vizinhos, patrões. A opressão é um pecado que clama aos céus. Você ter o poder nas mãos e utilizá-lo de forma despótica, arrogante. A primeira coisa, o primeiro monstro que me vem à mente é Adolf Hitler, que infelizmente não foi a única figura tenebrosa, sombria da história da humanidade. Aquilo que ele tentou fazer no mundo
é um pecado que clama aos céus. Mas há também outras modalidades de opressão. Infelizmente, algumas muito refinadas, muito rebuscadas, muito inteligentes, muito bem estruturadas e assim por diante. Quarto pecado que clama aos céus. Êxodo capítulo 22, de 20 a 22. Não, de 21 a 23, a 24. Não maltratarás o estrangeiro, e não o oprimirás, porque foste estrangeiro no Egito. Não prejudicareis a viúva e o órfão. Se os prejudicares, eles clamarão, sublinhem, clamarão a mim, e eu os ouvirei. Minha cólera se inflamará e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Essas três categorias de pessoas são categorias extremamente frágeis. Nós já vimos aqui que a figura da mulher ocupava um lugar secundário na sociedade patriarcal do Antigo Testamento. Uma mulher viúva, completamente desprotegida. Enquanto ela não tivesse um marido para a proteger, ela estava à mercê de todos. Ninguém podia defendê-la. Estava, portanto, exposta à maldade de quem quer que seja. O estrangeiro, coitado, que no meio do povo não tinha direito nenhum, vivia dependendo da bondade, da generosidade, da caridade, da esmola do povo hebreu. E a criança, utilizar-se da sua posição de membro do povo eleito para massacrar, para humilhar, para se aproveitar dessas pessoas, é um pecado que clama aos céus. Quando você se aproveita da condição desfavorecida daquele coitado que pode ser manipulado, que pode ser agredido, que pode ser usado, que pode ser violentado, que pode ser manipulado. Quando você faz isto, esse pecado clama aos céus. Muito bem. E finalmente, Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Vamos ao quinto pecado que clama aos céus. Tiago, capítulo 5, de 1 a 4. Vós ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que sobre vós virão. Vossas riquezas apodreceram e vossas roupas foram comidas pela traça. Vosso ouro e vossa prata enferrujaram, e sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará vossas carnes como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Agora vem o que interessa. Eis que o salário que defraudastes aos trabalhadores que ceifavam os vossos campos clama, sublinha isto, clama, e seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, na Bíblia, há pecados que são de uma gravidade aberrante, estarrecedora, e são esses 5. Muito bem, pecado muito grande. Versículo 21, voltemos a Gênesis, capítulo 18, versículo 21. Chegou aqui o texto em que eu vou precisar utilizar o livro que eu trouxe aqui dos padres da igreja que comentam a Bíblia versículo por versículo. Por favor, vamos ler o versículo 21, mas ninguém se choque, ninguém fique escandalizado, por favor, ninguém tenha um ataque do coração. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chegou até mim. Se assim não for, eu o saberei. Bem, alguém pode dizer, mas que Deus é este, que não tem certeza do que está acontecendo numa cidade e precisa descer para perceber em loco? Não, realmente, será que é isso mesmo? Será que o grito deles que chegou aqui, esse grito corresponde à verdade? Não foi exagero? Como eu não tenho certeza, eu vou lá me certificar. Então esse não seria Deus?
Como interpretar isto? Muito bem, o Senhor desceu para ver. Agora me permitam ler um texto de Orígenes, um padre da igreja. Ele viveu no século IV, na cidade de Alexandria, que ainda hoje existe, é um balneário muito bonito, do litoral do Egito. E ele escreveu o seguinte nas suas homilias sobre o Gênesis, capítulo 4, inciso 5. Descerei para ver. Quando lhes são dirigidos os anjos a Abraão, os mensageiros divinos, não se diz que Deus desce, mas que ele está diante deles, ou que eles estão diante dele. Como explicamos mais acima, 3 homens pararam diante de Abraão. Agora, com efeito, que se trata de pecadores, se diz que Deus desce. Porém, não te deixes levar pela imaginação, pensando em uma subida ou descida espaciais, porque isso se encontra com frequência nas divinas letras. Por exemplo, no profeta Miqueias, diz Miqueias capítulo 1, versículo 3, eis aqui que o Senhor desceu do seu lugar santo e caminhará sobre as alturas da terra. Disse, portanto, que Deus desce quando se digna ter cuidado pela fragilidade humana. E isto deve pensar-se especialmente de nosso Senhor e Salvador, que não considerou a sua condição de igualdade a Deus, mas que se aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Logo, Jesus desceu. Porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. O próprio Jesus disse isso, João capítulo 3, versículo 13. O Senhor, com efeito, desceu não só para curar, mas também para levar o que é nosso. Porque assumiu a forma de servo, e ainda que ele mesmo era invisível por natureza, enquanto igual ao Pai, tomou, todavia, uma forma visível e se encontrou em condição de homem. Assim interpreta Orígenes esse texto que nós acabamos de ouvir. Vamos à segunda interpretação de São Cesário de Arles. Agora vamos para a Gália, atual França, nos séculos V e VI. O que é que São Cesário diz sobre essa frase que talvez tenha deixado alguns chocados? Eu vou descer para ver se suas obras correspondem realmente ao clamor que chegou até mim. Se assim não for, eu o saberei. Estas palavras da Escritura são de Deus. Nas respostas dadas a Abraão, não se diz que Deus desce, mas que Deus está diante dele. Ao contrário, agora, uma vez que se trata de pecadores, se diz que Deus desce. Então vejam, na Gália, França, São Cesário intui a mesma coisa que Orígenes na África, em séculos diferentes. Continua o texto. Não penses em subidas e descidas de lugar. É indigno pensar isso de uma substância espiritual e que está em todas as partes. Mas que quando se afirma que ele desce, quer dizer que Deus cuida da debilidade humana. Isto o devemos sentir especialmente do Senhor nosso Salvador, que se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Pensamento quase igual, mas ele continua. Porém, vejamos o que é que ele diz. Descerei e verei, para saber se o rumor que chegou até mim se cumpriu realmente ou não é assim. Por aí, nos costumam atacar os pagãos, e sobretudo os repugnantes maniqueus que dizem: o Deus da lei ignorava o que sucedia em Sodoma,
Nós lhes respondemos em sentido comum e lhes afirmamos que conhecer os justos e conhecer os pecadores se fala de Deus de maneira diferente. Então, dos justos, o que se diz? O Senhor sabe quem são os seus. E dos pecadores, que é o que ele diz? Aparta-os de mim, todos os que realizais a iniquidade, porque eu não os conheço. E também o apóstolo Paulo utiliza essa mesma linguagem. Se alguém é do Senhor, saberá o que eu digo. Se alguém o recusa, saiba que ele será rechaçado. E finalmente, o que diz São João Crisóstomo no século IV, século V, ele foi bispo de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Porque o Senhor disse, aqui o raciocínio é um pouco diferente, já estou terminando. O raciocínio é um pouco diferente. São João Crisóstomo vai explicar por que o Senhor precisou dizer na presença de Abraão que era preciso que ele descesse para se certificar. O mesmo motivo que levou Jesus a se batizar. Jesus não tinha necessidade de se batizar, porque ele era puro. Mas por que ele quis se batizar? Para nos dar o exemplo. Isto é, assim como ele fez, nós devemos fazer. Agora, prestem atenção na explicação fantástica de São João Crisóstomo sobre essa afirmação do Senhor Deus. Seguidamente, ensina a toda a natureza humana, ainda que os seus pecados sejam muito grandes e sejam reconhecidos como tais, até que as provas o evidenciem, não dá a conhecer a sua decisão e diz: descerei e verei se agiram segundo o clamor que chegou até mim, para que eu saiba se é assim ou não. O que quer dizer sua condescendência? O que significa isso? Descer e ver. Descerei e verei. Acaso o Deus do universo se move de um lado a outro? Não, evidentemente. Não quer dizer isto, mas que, já com frequência eu disse, ele deseja ensinar-nos com a concreção da expressão que é preciso que nós sejamos rigorosos e não condenarmos os pecadores pelo rumor ou ditar sentença sem prova. Interessante. Deus sabe de tudo, ele não precisa descer. Ele sabe de tudo. Mas ao manifestar isso, ao impostar-se assim diante de Abraão, ele nos deixa um recado, ele nos deixa uma lição. O sétimo dia. Porque no Antigo Testamento os judeus tinham que santificar o sétimo dia? Porque o Senhor fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Se Deus descansou, nós também temos que descansar. Essa é a lógica. E aqui a mesma coisa. Isto é, eu, Deus, já sei de tudo. Mas eu manifesto para você, Abraão, e para todos os que vão ler o que eu estou dizendo, que vai ser colocado por escrito, que eu, Deus, sou rigoroso, vou atestar em loco, dando exemplo para vocês, que vocês sejam rigorosos no trato com os pecadores e não tomem decisões precipitadas, condenando uma pessoa sem provas evidentes, irrefutáveis. Assim intuiu São João Crisóstomo. No próximo encontro, com a graça de Deus, nós estaremos dando continuidade. Agora que Abraão sabe que a coisa realmente é muito séria, ele vai interceder junto